Bem-vindo à primeira aula do meu treinamento de Microsoft Power BI para analistas de dados, analistas de negócios. Nessa primeira aula eu quero mostrar para você que já sabe como baixar o Power BI Desktop. Já mostrei inclusive na live inaugural como é que você implementa, atualiza, deixa ele já instaladinho e pronto para trabalhar. Eu vou iniciá-lo aqui, tá? Power BI Desktop, para nós fazermos a nossa primeira extração, a parte do ETL, né? Extract, Transform and Loading, né? Extrair, transformar e carregar. Mas antes, vamos conhecer primeiro a nossa primeira base de dados, que é um arquivo XLSX do Microsoft Excel, é uma pasta de trabalho do Microsoft Excel, onde a nossa base de vendas está. Então vocês podem ver que eu tenho aqui na área de trabalho o arquivo com o nome Planilha de Trabalho XLS, que tem inclusive a extensão XLS. Se eu acionar aqui uma janela do explorador de arquivos e ir para a área de trabalho, fica mais fácil ver, porque ele está no formato de linha aqui, né? Visualização de detalhes. Olha lá, base vendas XLSX, tá? Eu vou abrir isso aqui no Microsoft Excel. Olha lá, para a gente dar uma olhadinha em como que essa base está. É uma tabela fato, onde eu tenho transação a transação, contudo, se eu olhar bem, eu vou ter um ID aqui, ó, por venda, tá? Cada venda tem um ID. O que é bom porque os vendedores se repetem, as datas se repetem, é claro, porque eu posso ter vendido no mesmo dia, um mesmo vendedor pode ter feito venda no mesmo dia, a partir de uma loja XPTO. Eu tenho controle de produtos que também se repetem, porque eu posso ter vendido, por exemplo, ó, aqui nessa venda do dia 25 eu vendi um HD externo de 1 TB, e aqui nessa venda do dia 21 eu também vendi o mesmo HD. Então, de cara, batendo o olho, eu já sei que é uma tabela fato, onde eu tenho um formato transacional das informações serem exibidas, né? Então elas podem se repetir. Contrário de uma tabela dimensão ou dimensional, que a gente tem um item por linha e não pode se repetir justamente por ser dimensional. Aí nós temos categorias de venda aqui, né, que é o departamento desse produto que foi vendido, quantidade da venda, preço unitário e valor total da venda, tá bom? Ó, desde a venda 1, nós temos aqui 100 vendas, tá? Nós temos 100 vendas nessa planilha. Essa é a nossa base, com essa estrutura. Eu vou até fechar. Vocês viram que eu não fiz modificação nenhuma. E agora com o Microsoft Power BI Desktop, já até conectei na minha conta aqui, tá? Com licença de Power BI Pro, para poder conseguir publicar no portal lá no final do nosso processo, que aqui é o começo do processo. É conectar para poder extrair, começar a trabalhar, modelar, minerar, etc. Então, eu vou abrir aqui, já estou na página inicial aqui, tá? Posso fechar a visualização padrão, posso criar um relatório em branco, ou já posso, ó, conectar em pasta de trabalho do Excel, uma vez que eu sei que a minha fonte é uma pasta de trabalho do Excel. O que ele está oferecendo essas opções aqui? Porque são as mais utilizadas. Relatório do Power BI em branco, catálogo do OneLake, pasta de trabalho do Excel, SQL Server, para você conectar no banco de dados Microsoft SQL Server, tá? Ou obter outras fontes de dados. Aí ele vem para a interface que a gente conhece mais, tá? E já vem para cá para obter dados, que foi o que eu pedi. Mas eu vou fechar para ir com vocês de outras formas também. Uma vez nessa página, né, nesse painel, eu também tenho o Excel aqui como um dos favoritos, o SQL, mais uma vez, uma tabela que está na memória do sistema, né, está na área de transição ali. Usar dados de amostra, que são dados da própria Microsoft, ou obter outras fontes de dados. E ainda assim, aí sim nós vamos aqui para o lugar que a gente está mais habituado a mexer, né, quem mexe muito com Power BI, o analista de dados, ele já vai direto aqui, tá? Então olha lá o Excel de novo como um dos favoritos, mas eu vou em mais aqui para a gente ter a completude das opções. E mais uma vez surge para a gente aqui o ecrã obter dados. Nós temos todas as fontes de dados aqui, sem filtro nenhum, e nós temos os filtros, somente arquivos, somente banco de dados, Microsoft Fabric e suas soluções, Power Platform e suas soluções, Azure e serviços online e outros, tá? A gente vai para arquivo, porque uma pasta de Excel, uma pasta de trabalho do Excel, ela é um arquivo .xlsx, tá? Trabalhe sempre com a versão mais nova, XLSX, com XML, tá bom? Mas também se você tiver um XLS aí,
que é a extensão de pasta de trabalho do Excel bem antiga, né, na época do Windows XP, na época do Office 2003, para você ter ideia. Também dá para trabalhar, porque basicamente você vai ter linhas e colunas, e isso aí é compatível, tá? O fato é que o XML, o arquivo XLS, o arquivo .xlsx com XML é bem mais trabalhado, tá? Inclusive ele é até mais leve, a tecnologia dele é mais leve, a estrutura, a arquitetura dele é mais leve e também mais poderosa, no sentido de ter ter metadados que a gente consegue trabalhar e tudo mais. Tá? Isso não só para o Excel, para o próprio Office como um todo. Documentos do Microsoft Word, .doc versus .docx, mais atrasado, mais recente, .ppt, .pptx, né, para apresentações do PowerPoint, por exemplo. Bom, vamos lá. Pasta de trabalho do Excel, conectar. Esse é o famoso get and data, né? Vá até os dados, conecte na base de dados. Aonde está minha base de dados? Ele vai usar o explorador de arquivos do meu sistema operacional, que é o Windows, para poder navegar entre os diretórios e você buscar isso aí. Essa sua base de dados, que está em Excel, ela pode estar hospedada em nuvem. Essa nuvem pode ser Microsoft, OneDrive, OneDrive for Business, SharePoint. Ela pode ser Google Drive, ela pode ser Dropbox, por que não? Uma hospedagem terceira, caso seja o seu cenário com o qual você trabalha. E ela pode estar hospedada em dispositivo de armazenamento local. Eu não falo mais disco e muito menos HD, né? Porque hoje está todo mundo usando SSD, que são as tecnologias mais novas aí de dispositivo de armazenamento. Eu nem falo mais disco, porque falar em disco é falar em HD, uma vez que o HD é o disco tradicional lá, onde tem a cabeça que fica lendo e escrevendo e tudo mais, então nem disco se fala mais, né? Dispositivo de armazenamento, ok? Geralmente SSD, aí pode ser SATA, NVMe, mas isso aí é mais Techniquez, tá? Você tem aí, se você chamar de HD, tá tudo certo, né? Eu brinco assim, gosto de falar desses adendos durante o treinamento que ajuda você a entender, a conhecer também sobre outros assuntos. Então, no meu caso, está na área de trabalho, que a priori é uma biblioteca local do Windows, mas pode estar sincronizado com sua nuvem Microsoft. No meu caso está, tá? Tudo que eu jogo em área de trabalho, downloads, documentos, imagens, músicas e vídeos, na verdade está sendo sincronizado com a minha nuvem, então eu posso ir buscar a partir da nuvem ou eu posso indo buscar aqui também, que a sensação é que é local, mas está sincronizado, espelhado com a nuvem. O que é bom, ó, não me deixa mentir, ó, a coluna de status dizendo que está na nuvem aqui, ó, tá? O que é bom, porque aí esse arquivo aqui ele tem backup do serviço de nuvem, né? Você não precisa se preocupar com disponibilidade do dado, porque a disponibilidade da sua base fica a cargo da empresa, da provedora de hospedagem de arquivo aí, né? Que hospeda seus documentos aí. Então eu vou selecionar e vou clicar em abrir, ou 2 cliques aqui, e o que vocês vão ver é o processo de conexão com a base de dados. Isso vai acontecer em todo e qualquer cenário que você for fazer um get data. Tá? Um obter dados, um conectar dados. Bem, vamos entender esse ecrã aqui. É um ecrã navegador, é um browser de fonte de dados, de data source, né? Data source significa fonte de dados. Ele é muito simples de entender. Ele tem uma barra de pesquisa para você pesquisar o que você quer de nome, né? Por exemplo, aqui nós temos uma planilha que nem foi renomeada. O nome dela é Sheet 1, é o padrão da primeira planilha dentro de uma pasta de trabalho do Excel, então ela está com o nome natural. Poderia estar com o nome de renomeado já, mas não, ele está pegando o padrão. Não tem nenhuma tabela lá dentro, porque se tivesse, ele mostraria tanto a tabela quanto a planilha. Mais para frente vocês vão ver qual é a vantagem de puxar uma tabela que está referenciada dentro de uma planilha, tá? Nesse caso nós temos uma pasta de trabalho simples com uma planilha simples, e é isso que eu vou buscar, porque é na planilha que essas informações estão. Como é que eu sei, Casemiro? Dá um select, tá? Dá um select aqui, e aí você vai ver, ó, você pode expandir aqui também, tá? Inclusive pode maximizar. Olha lá. Essa é a estrutura da Sheet 1, da Sheet 1, que é planilha, né? Sheet é planilha. Da planilha 1 que está lá dentro da pasta de trabalho do Excel XLSX. Então você tem a coluna de ID, ID da venda, data venda, nome do vendedor, loja, aquilo que a gente já viu na base pura quando a gente foi dar uma olhada. Produto, categoria, quantidade, preço unitário e valor total, tá? Ela é tão pequenininha que dá para ver praticamente todas as vendas aqui. Não todas, metade, né? Porque pode ver aqui que a gente viu 100 vendas lá, né? Aqui ele está carregando as primeiras 55 vendas, olha que interessante.
E aí pode pedir para carregar mais, né? Visualizar mais, só que aí ele vai para um outro modo de visualização que eu já vou mostrar para vocês aqui. Uma coisa que eu já estou vendo é que na pré-visualização ele consertou o formato da data. O formato da data ela não tá brasileiro, tá com hífen. E primeiro tá assim, primeiro ano, depois hífen, depois o mês, depois hífen e depois o dia. Vocês perceberam isso aí? Olha só como ele já fez um entendimento e já transpassou para o formato português Brasil. DD, MM, AAA, que significa dia, mês e ano, né? Onde eu tenho 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Então ele já meio que fez uma correção sem eu pedir. É claro que eu posso corrigir depois isso lá dentro, tá? No Power Query, que é o meu editor de consultas, mas aqui ele já está dando um preview para mim, já organizando algumas coisas, tá? Ó, trouxe aqui o separador para mim em vírgula, tá vendo? Muito embora não trouxe o cifrão aqui moeda, né, do valor moeda, mas já está me separando as casas decimais corretamente aqui, tá? No caso do preço unitário, sim. No caso do valor total, ele já está considerando alguns aqui, que provavelmente são números inteiros, como por exemplo, esse vírgula 8 aqui, é porque provavelmente é 80 centavos redondinho, aí ele não exibiu zero. Tudo que é zero redondinho, por exemplo, 80 centavos, aqui provavelmente é 60 centavos, aí ele não exibe o zero. Agora, o que tem quebradinho, né? 96, aí ele acaba exibindo as duas casas decimais depois da vírgula. Mas isso aqui também a gente ajusta fácil na modelagem de dados, na tratativa de dados, quando a gente começar a montar o nosso Data Warehouse, que é a próxima etapa, tá? Eu vou clicar aqui, ó, ou em carregar ou em transformar. Qual é a diferença de carregar os dados e transformar os dados? Quando você carrega os dados, de fato ele vai montar para mim aqui um Data Warehouse, ele já vai fazer a plotagem de dados, ele vai colocar a tabela pronta para eu trabalhar. Casamiro, eu posso voltar e mexer nos dados novamente? Pode, você pode acionar o Power Query de novo e transformar os dados novamente, mas a minha indicação é que você já clique, muito embora ele esteja com o botão em evidência de carregar, verdinho aqui mais evidente, que você faça primeiro uma primeira transformação. Por quê? Nesse nosso caso aqui, nós temos uma tabela que eu vou usar desse jeitinho, ela está perfeita. Não tem coluna que eu vou excluir e não tem nada que eu queira não selecionar. O que é que eu estou dizendo aqui? Primeiro, a sheet que eu vou usar é a Sheet 1, é a primeira planilha e única, né? Porque só tem uma. Este é o meu cenário. A gente vai trazer mais cenários aqui e você vai encontrar cenários no seu produção aí que você vai ter centenas de tabelas para selecionar. E, na verdade, o trabalho de BI que você vai fazer é com apenas algumas bases de dados, algumas tabelas, algumas planilhas, não todas. Então, se você carrega, você vai carregar a planilha inteira, a pasta de trabalho inteira. Se você não fizer um select, uma seleção aqui, né, do que você quer trazer de planilhas ou de tabelas. Mas ainda que você faça a seleção de planilhas e tabelas, pode ser que a própria tabela ou a própria planilha, como esta aqui que você está vendo, você não vá trabalhar com todas as colunas de dados. Digamos que eu não vá trabalhar com loja. Eu vou trabalhar sim, tá? Mas digamos que para análise que eu vou fazer, já estou pensando no dashboard final, no relatório final, eu não vá trabalhar com loja. Não é um indicador que eu quero levantar. Então, para que eu vou carregar essa quantidade de dados? Aqui eu vou ter 100 linhas de vendas, né? Mas imagine 200 mil linhas de vendas, né? Uma coisa que realmente gera processamento no servidor, na máquina que está com Power BI, para carregar esses dados, né? Para fazer todas as transformações, né? Isso aqui gera processamento em tudo quanto é canto. No Data Source, na origem, no Data Warehouse, que é aqui na modelagem, na mineração, na transformação de dados, e lá na dashboard, porque a todo momento que você clica em atualizar, ele vai fazer o processo de novo. Ele vai ver se tem alguma novidade, vai trazer para cá, vai transformar automaticamente todas as instruções que você deu para o dado ficar modelado e depois ele vai jogar a atualização de novo para dashboard. Então, se eu não for gerar indicador, trabalhar com indicador, levantar indicador de loja, para que é que eu vou trazer loja? Então eu não vou clicar em carregar. Eu vou fazer só um exemplo para vocês aqui, ó. Eu vou clicar em transformar dados. Veja, ele vai abrir para mim aqui o Power Query, que é o editor de consultas. Eu vou até maximizar. Tá vendo que ele abriu na frente? Tá? Ele abriu na frente do Power BI puro que está lá atrás. Eu vou até maximizar para não confundir. E eu simplesmente aqui, ó, antes de gerar a plotagem de dados, que é carregar os dados para o Data Warehouse, eu vim aqui e excluo, ó, não vou trabalhar com loja, pronto. Já vou economizar um processamento
No caso aqui não, né? São só senhinhas, mas pensa num ambiente de produção, que tem muitos dados a serem carregados. Já vou economizar um processamento bom e até um espaço bom, porque esses dados não vão ser carregados para o modelo, tá bom? Então aqui já até dei um overview e já dei um spoiler aqui do que vocês verão nas próximas aulas, que é de fato informando o que é cada coisa, o que a gente consegue fazer nessa modelagem, nessa transformação de dados dentro do Power Query, do editor de consultas, tá certo? A priori é isso, ensinar mesmo vocês a fazer aí a conexão com a base de dados, que basicamente são esses passos não só para Excel, não só para arquivos, mas para serviços online. Cada tipo de conexão, é claro, vai ter sua particularidade. Para um serviço online, você vai ter uma telinha de login. Feed or Data ou autenticação OAuth 2, você vai ter uma tela de login. Eu vou conectar numa lista do SharePoint, então vai precisar credenciar no SharePoint de novo, vai precisar autenticar, verificar se você tem um permissionamento naquele site e assim por diante. Eu vou conectar numa base de dados Oracle, então você tem um modelo de autenticação para uma base de dados Oracle dentro a partir do Power BI. Mas basicamente é isso, tá? Dizer onde você quer conectar, qual é a base, fazer a autenticação, passou pela autenticação, pronto, estrutura de base de dados. Quais são as tabelas que você quer trazer, seleciona, transforma, vamos trabalhar na modelagem de dados, tá? Na mineração de dados, e aí por fim a gente carrega para plotagem e segue o nosso processo aqui, que será o próximo módulo, para criar os visuais, os relatórios e as dashboards, tá bom? Basicamente isso, ETL, esse é o nosso treinamento de Power BI, tá? Extract, Transform and Loading, tá? Vamos depois aí carregar todas as informações para os relatórios, né, as DAX prontas, as consultas prontas, as colunas calculadas para a gente conseguir montar os nossos gráficos nas dashboards no final do treinamento, no último módulo, que é para apresentar o produto final, tá certo? Deixa suas dúvidas, tá? Toda videoaula tem um espaço abaixo da videoaula para você deixar suas dúvidas, seus comentários, seus códigos, suas prints, que eu mesmo vou olhando e vou te respondendo, vou te auxiliando aí no processo de aprendizado, tá certo? Sucesso no seu treinamento de Microsoft Power BI para analista de dados, conte comigo e até a próxima aula.